E também faço isso com os meus filhos com as perguntas mais parvas. Como estavas a dizer, o que é a política de cancelamento? Vai obrigar-te a responder-lhe da melhor forma. Tu não queres também mentir-lhe, não é? Claro. Queres alinhar-te mais ou menos ali com uma resposta que faça sentido. Claro. E é isso que eu tento também. E por isso é que eu acho tanta graça a isto de ter filhos. Já tiveste alguma daquelas perguntas em que... Ai, caraças, como é que eu te faço esta bota? Já, nem sei. Agora não me Lembras-te lembro o que era? nenhuma. Ou qual era o teor? Não, acho que não, mas agora posso falar de uma assim mais, tipo, o meu filho chama tomatinhos aos testículos. Sim. E eu insisto em dizer os nomes certos. O pai começa a rolar os olhos e eu, não, ele tem que saber os nomes certos, porque ele tem que saber. Depois começa a pensar naquelas histórias de uma criança abusada, se souber falar exatamente o que é que lhe aconteceu, está muito mais protegida, se tiver informação sobre, está muito mais protegida. Eu começo a pensar nessas coisas. E ontem ele magoou o pai nos tomatinhos e eu disse, estás a ver, Eusébio, quando o pai diz que tens que ter tomates... Não, porque isso não tem assim tanta força, é uma coisa super sensível, tu tens que ter bons ovários, que é uma coisa que as mulheres têm. Eu, mas o que é que são ovários? Claro. Eu, ovários, imagina, somos igual aos tomatinhos. Estás a ver as trompas de falópio? Ai, estás a ver mas dentro da barriga, estás a ver? Dentro da barriga das meninas, vocês têm isso aí fora, esses ovos aí fora, nós temos os ovos dentro da barriga, muito mais fortes, porque fazem com que as crianças nasçam depois daí, começa a explicar e ele começa... a andar à roda e o pai para já e... Exato, chega, não preciso tanta explicação sobre isso. Bem-vindos a mais um episódio do Abra Jogo. A minha convidada, este episódio é muito, muito, muito especial. Nós já estávamos aqui a falar. Sim, diz que sim, mas eu acho. Isso diz sempre. Vamos ver. Este é especial. Digo. Por acaso é uma palavra que digo algumas vezes. Mas como sou eu que escolho os meus convidados, é normal que eles sejam especiais. Claro. Pelo menos para mim. Claro, olha, faz sentido. Mas então, a minha convidada é Filipa Galrão. É radialista, diz radialista, animadora radiofónica, qual é que é? Radialista, locutora ou animadora. Animadora, mas animadora parece uma coisa. É, não é? Assim, sou meio animadora, malta! Depois não podes estar triste, porque se és animador. Claro, se não és um desanimador. Sim. Deve ser, há desanimadores de rádio. Sim. Há uns que eu acho que são, não vou dizer não. Olha, então só para, não vamos contextualizar, mas só para apresentar, a Filipa trabalha há mais ou menos 13, 14 anos na rádio, não é? Formou-se na Católica, houve ali uma altura em que ainda ponderou a vertente mais jornalística à rádio. Sim, não é? Verdade. É correto? Corretíssimo. Queria-te perguntar, e agora entramos já na parte da conversa. Sim. Primeiro, pergunta, ainda tens aquele rádio com duas cassetes que da Sony? O rádio branco, sim. Sim, está na casa da minha mãe, sim. Que fixe. Que fixe, é um rádio incrível, ainda funciona bem. Esse rádio foi o rádio que te despoltou de alguma forma? Totalmente, era o rádio onde eu ouvia rádio, o rádio onde eu ouvia cassetes, o rádio que eu usava, que eu levava para o terraço para dançar as minhas coreografias das Spice Girls. O rádio onde eu gravava a minha voz nas cassetes, por cima das músicas, entre músicas. Gravava as... Tu também tiveste certeza disso, gravavas as músicas da rádio em cassete. Óbvio, ficávamos assim tipo... A ver se eles não diziam o jingle da rádio para tu poderes apanhar a música completa. Claro que sim. Felizmente isso é uma coisa que acabou, agora nós deixamos passar as músicas todas. E pronto, esse rádio acompanhou muito a minha infância e adolescência e foi ele que depois me despertou para, se calhar, eu quero estar ali dentro. É super engraçado, eu sou completamente apaixonado por música e o que me fez despertar o gosto pela música foi um Walkman. Sim. Da Yoko, que é uma marca que já não deve existir tipo há 15 anos, que era amarelo e tinha os botões coloridos. Devem ter oferecido no Natal para aí quando eu tinha uns 6, 7 e vinha uma cassete para ouvires com o Walkman, não é? Porque era aquela cassete tipo de oferta. E os auscultadores eram assim tipo vermelhos, o rádio era horrível, era feio. Mas agora era deve ser giro. Super, eu tenho imensa pena de não o ter guardado. Pois. Então a cassete trazia, eu lembro perfeitamente, era uma cassete que trazia rock e pop dos anos 50. Oh, uau! Que uma criança de 6 anos não está assim muito preparada para aquilo. Mas tu gostaste? Pá, eu adorei, porque também era a única que tinha. Então ouvias aquilo em loop. Sim, e depois descobri a seguir, fui roubar ao meu avô. O meu avô tinha um gosto muito eclético para a música. Então, o meu avô tinha assim um conjunto de cassetes e tinha Beatles, que essa cassete ainda tenho hoje, que foi a segunda cassete que comecei a ouvir, e sou completamente fã de Beatles desde sempre. E depois ao lado tinha assim, uma tipo, música, o meu avô ouvia Pavarotti e Beatles e depois ouvia tipo
Júlio Iglesias. Tinha Júlio Iglesias, que é ainda hoje um dos meus guilty pleasures de vez em quando. Por causa disso, não é? Tens essa memória. Sim, por causa do meu avô. E tenho imensa pena de não ter guardado esse Walkman. E depois todos os natais pedia Walkmans, porque ou um se estragava, ou um tinha outra coisa aqui que ele não tinha. Claro. Então é engraçado como um objeto depois se prolonga na vida, na nossa memória. Se perpetua naquilo que depois vai ser a tua memória, e tu agora falas de música, ou falas de rádio, ou vais sempre buscar o Walkman. Isso é tão giro. Por isso é que eu acho que tenho medo com o digital de perdermos esse tipo de coisas, não é? Porque nós agarramos-nos muito a coisas físicas. Mas achas que... Mas depois nós agarramos... Lá está. Quando eu acho que nós vamos, a nível de tendência, a fugir completamente para o digital, há uma coisa que nos chama. Sim, o vinil. É verdade, adoro vinil. Também eu? Já voltei a ir buscar a casa dos meus pais, super contente por o meu pai não se ter desfazido daquilo. Tenho um giradiscos novo. Adoro vinil. Adoro o ato de pôr o disco, pôr a agulha. Portanto, existe qualquer coisa que, quando nós estamos completamente aí no caminho do digital, nos traz outra vez para. Eu acho que é a humanidade. É o tu sentir. Isso é o toque, exatamente. É os jogos em madeira, é as coisas do peão. No outro dia vi meu filho adora peão, não sei se vocês também têm. Estás a ver? Ioiô, peão, e tu ficas assim, estou tão contente. Exato. O próximo passo é o Diablo, lembras? Sim. Não é o próximo. Estou a dizer que o Eusébio já está a perder um bocadinho, já está. Já foi ali segundo trimestre de 2022. Sim. As coisas andam muito mais rápido agora também. Vem depois. Então, seguir ao Diablo, o que será? Não sei. Pode ser os Tazos, lembras-te dos Tazos? Lembro-me, claro que sim, os Tazos. Que ainda jogavas aquilo com a gordura da batata frita. Exatamente. E a cheirar a queijo. Olha lá, agora voltámos um bocadinho para trás. Sim. E na forma de fazer rádio da rádio, 13 anos é muito tempo na rádio, não é? Sim, quando entrei não havia redes sociais. Isso. Por exemplo. Como é que tu vias a rádio nessa altura e hoje em dia? Quais é que achas que são as principais diferenças? Super diferente. Enquanto quem ouve e enquanto quem participa. Sim, enquanto quem participa. Quando eu entrei, a rádio ainda estava naquele campeonato do pedestal, ou seja, tu não sabes o que se passa para lá do microfone, tu só imaginas, e isso era mágico, e a magia vem daí, não é? Tu não conheces a cara das pessoas. Eu entrei, não havia ainda isso. Nós tínhamos um blog e eu entrei pela porta dos mais disruptivos, não é? A Mega, que era Mega FM ainda, era Rádio Rock. Depois, passado um ano, é que virou Mega Hits. E tinha um blog, que já era assim uma coisa, ou seja, se por acaso fizéssemos uma reportagem na Câmara das Fitas ou assim, tirávamos lá umas fotografias, mas não era bem nós aparecermos, era mais um relato do que estava a acontecer. Aquela ideia da personalidade, ter um rosto, até foi assim difícil depois de nos adaptarmos a ela, porque não era suposto que tivéssemos. E eu escolhi rádio também um bocado por isso, não queria, a exposição fazia-me confusão e tudo mais. Entretanto, redes sociais entram e nós pensámos, a primeira coisa não foi nós temos um rosto, foi nós conseguimos comunicar rapidamente com quem nos ouve, com quem nos dá feedback. O feedback era imediato, mais do que um SMS, mais do que um telefonema, era na hora, é como agora, não é? Tu dizias uma coisa e tinhas ali 7 pessoas a responder-te. E isto era uma riqueza, enriquecia a rádio bastante. E eu ainda me lembro, Rock in Rio 2008 e 2010, o boom do Facebook em 2010, com nós a transmitirmos na rádio o concerto dos Muse, que ainda por cima estavam em altas. Foi brutal. E comentários ao segundo no Facebook do obrigada, vocês são incríveis, obrigada por estarem a transmitir o concerto. E isso nunca tinha acontecido. E acho que esta proximidade com o ouvinte foi eu digo mesmo uma bênção, porque precisávamos disto. Nós não temos que estar num pedestal atrás do microfone, somos pessoas como as outras, não é? Como na televisão, mas na televisão ainda há um bocadinho desse distanciamento, apesar das redes. Na rádio não, eu acho que se esbateu aí. Depois, claro, foi dar a sítios perigosos, o início do Facebook, nós adicionávamos os ouvintes todos. Rapidamente chegámos aos 5.000 ouvintes, não havia ainda Facebook de marca, só tinhas Facebooks pessoais, não existiam páginas. Foi complicado, chegámos aí a ter que fugir de pessoas, houve processos em tribunal, houve ouvintes que achavam que eram nossos amigos ao ponto de tenho que marcar um café contigo, que nos contavam coisas da vida deles super pessoais. E aí nós começámos a pensar, se calhar temos que marcar aqui uma linha qualquer. Mas sabes que eu não sei se isso se isso não se passou desde sempre. A rádio, felizmente, eu acho que sempre foi o meio de comunicação que mais se manteve, embora com adaptações ou adaptabilidades, o que quiser chamar, mas sempre se manteve. Se tu recuares aos tempos dos nossos pais,
a loucura por causa do António Sala e da Olga Cardoso e das pessoas da rádio na altura. Tu emocionavas-te se por acaso a tendência e o teu telefonema e tu falasses na rádio. Pai, faziam excursões, eu vi imagens, faziam excursões, era um dia inteiro e faziam emissões com tipo uma multidão. Sim. E portanto já havia Radio Stars naquela Só que imagina, o António Sala não ia jantar fora com os ouvintes, acho eu. Isso era fixe, e era fixe sentir essa proximidade, mas depois podia ir dar a sítios perigosos. Não estou a dizer que teve consequências graves, sim. Só que foi tão rápida essa mudança que nós estávamos todos tão embrenhados naquilo, mesmo nós locutores, que rapidamente aquilo podia ter dado mau resultado. Depois voltámos um bocadinho atrás, pronto, mas continuámos sempre a manter esse contacto, e o facto de sermos vistos passou a dar à rádio uma outra dimensão, muito maior. Nós passámos a estar na vanguarda daquilo que acontecia nas redes, ou seja, Instagram foi lançado, nós fomos os primeiros a anunciar. A primeira vez que o Instagram passou a ter vídeo, nós fizemos logo um vídeo, percebes? A mostrar, olha, agora nesta plataforma tu já podes fazer isto. E tu já podes fazer isto como nós fazemos. Porque também e connosco. Estavam a trabalhar com um público muito early adopter, não é? Muito que queria... Exato. A Mega, como a cidade e as rádios mais jovens, tem que estar sempre na vanguarda da coisa, sempre. O que hoje é fixe, amanhã já não é. Tens de estar sempre muito a par do que está a acontecer. E então foi isso que a Mega, neste caso, a mim me deu, e essa mudança e adaptação da rádio era constante. E ainda hoje é. E se tu olhares para a Mega, vês isso, e olhares para a cidade, vês isso. Constantemente aquilo que está na moda, o TikTok Radio Show, é um programa de rádio na Mega, percebes? TikTok é a rede onde está mais gente neste momento e onde estão as pessoas mais novas. E se tu queres marcar tendência, tens que ir sempre por aí. Agora, acho que as principais diferenças são essa proximidade e a tua capacidade de te adaptares. Porque o que é primordial na rádio é tu estares lá e as pessoas sentirem que tu estás lá e que tu estás com elas e para elas. Independentemente do meio e das novas plataformas que surjam, tu vais sempre adaptá-las para ti. Acho que é errado fazeres resistência e isso de certeza que acontece, e acontece com as rádios mais antigas ou que falam com um público mais velho. Mas, por exemplo, ontem foi o Dia Mundial das Redes Sociais. Nós na Renascença, o que é que fizemos? Criámos um TikTok em direto. Levámos lá a maior estrela portuguesa do TikTok, que tem 1 milhão de seguidores. E estamos a falar para pessoas de 50 anos. Mas essas pessoas de 50 anos têm filhos, têm netos, essas pessoas querem estar a par do que está a acontecer. Portanto, faz todo o sentido. Ia-te perguntar quem eram as tuas referências quem é que eram as tuas referências na altura? Quando comecei, na rádio, sim. Joana Cruz, Ana Galvão, Diogo Beja. Todos se mantêm hoje. Todos se mantêm ainda hoje, e já trabalhei com a Ana Galvão, já trabalhei mesmo no mesmo programa que ela, mas já estive com todos e conheço bem todos. Portanto, é curioso fixe. Como o mundo da rádio reúne muitos casais, não é? Agora tens o Pedro Ribeiro, a Rita Rogério. Passas muito tempo lá dentro. Tu trabalhaste com a Joana Marques e agora estás a trabalhar com o Daniel Leitão. E assisti, imagina, quando eu entrei para a Mega, entrei com o Paulo Pereira. Sim. Depois, 5 ou 6 anos mais tarde, entrou a Ana Pinheiro e eles hoje são um casal, por exemplo. Sim, também. Não sei, não apanhaste a Mafalda Castro apanhaste? Depois sim. agora trabalhas com o Rui Simões. Eu acho que tu tens aí qualquer coisa de cupido. Achas que sou eu que junto as pessoas? Eu acho que talvez. Sim. Eu acho que pode acontecer. Mas olha, ia-te perguntar mais uma coisa antes de entrarmos na Renascença, que é um case study muito interessante para mim, que eu gostava de saber a tua opinião. Mas o dar a cara vai humanizar muito a própria rádio e a figura, o locutor e tudo mais. Portanto, eu acho que isso é bom, porque aproxima, cria engagement, cria proximidade, isso é muito bom. A minha pergunta é, atrás do microfone e sem a imagem, como é que e tu és uma pessoa super empática, super simpática e empática e próxima, como é que tu trabalhas essa empatia sem se ver o sorriso, sem se ver a cara? Foi a primeira coisa que eu fiz. Para mim é muito mais fácil fazer isso atrás do microfone até do que em frente a uma câmara. Porque eu entrei para a rádio e tive toda uma escola lá dentro, imagina. Eu tirei comunicação social, tive uma cadeira de rádio, mas isso não faz com que eu saiba fazer rádio. Claro. Ninguém entra para a rádio saber fazer rádio e acaba por ser ingrato e quase injusto, porque tu és posto, ou tu melhoras, ou tu só és capaz de fazer rádio quando estás a fazê-la. E quem começa acaba sempre por cometer
muitos erros, muitas gafes, por não estar totalmente à vontade. Não conheço ninguém que faça rádio e que tu ouças na primeira semana e esteja espetacular. Deve ser estranho. É muito estranho. Eu tive 6 ou 7 meses de formação ao microfone até ir para o ar e mesmo assim os meus primeiros programas eu ouço e ok, está bom, mas não está espetacular. Tu tens que trabalhar. É trabalhar a naturalidade, ou seja, é trabalhares-te a ti, aquilo que tu já és. Mas depois tens toda uma mesa onde tens que mexer com botões, tens um microfone, não estás a ver as pessoas à tua frente. É que a capacidade de imaginar do lado de quem está a ouvir é muito parecida com a nossa. Sim, sim. Eu estou ali fechada num estúdio, muitas vezes cheia de calor porque o ar-condicionado está variado, ou cheia de frio. Muitas vezes a minha vida não me está a correr bem, ou acabou-se um namoro, ou os meus filhos não me deixaram dormir. E eu tenho que estar a ser empática, a ser simpática, a ser próxima. E isso também vem de um sítio que tem que ser trabalhado, não é imediato. Claro que há pessoas que têm isso mais do que outras, mas tal como a empatia também se trabalha, ninguém nasce 100% empático. Claro. E é esse trabalho que é muito necessário na rádio e é isso. Foi isso que eu fiz desde o início e, portanto, me é mais fácil até do que fazer em frente a uma câmara. Okay. Confesso, a câmara intimida-me, por isso é que eu te perguntei. O podcast é gravado, é filmado. Porque, embora também seja uma coisa que eu tenho vindo a trabalhar, foi um dado novo. Quem entra hoje para a rádio já sabe, conta com isso. Eu, quando entrei, isso não existia. Atrás do microfone é simples, é trabalhares isso. Trabalhas essa empatia, imaginando a pessoa do outro lado, o que a outra pessoa também pode estar a passar, o que a outra pessoa quer ouvir. Claro. E é natural, surge naturalmente. Muito fixe. Eu acho que hoje em dia, até do ponto de vista estratégico da rádio, até já se vão buscar pessoas a pensar na parte visual da rádio também. Claro, e se eu julgava isso ao início, hoje sou totalmente a favor. Sim, quando isso começou a acontecer, eu penso, não tem informação, agora vamos buscar uma pessoa só porque tem não sei quantos mil seguidores, ou porque é boa a comunicar nas redes. Comunicar nas redes não é o mesmo que comunicar em rádio. E não é, mas na verdade. Mas não é, era exatamente não isso é, que ia atenção. dizer. Agora, por exemplo, vou pegar-te no caso mais próximo e que eu assisti de perto, Mafalda Castro. Sim. Já era uma estrela, era uma it girl, tinha um blog super seguido, mas a Mafalda tirou comunicação, a Mafalda sempre quis rádio, a Mafalda teve formação. Rapidamente que tem um jeito natural para aquilo e tem um potencial tremendo. Percebes rapidamente. E foi trabalhado também, ela própria teve formação na Mega. Ela própria de certeza que sente que ainda não está a 100%, percebes? Porque enquanto que nas redes ou na televisão talvez tu sentes que é tudo muito mais imediato, porque a imagem pesa imenso e ou tu tens ou não tens, não é? Ali aquele carisma da imagem. Na rádio essas coisas demoram. Mesmo uma carreira radiofónica demora muito mais tempo a cimentar. Tu não é imediato, não ficas famoso em 5 minutos. E no caso dela em particular, não sei se contou ou não, mas tinha o exemplo da tia, que era uma Maria Contou, Simões, claro que sim. É referência. Claro. Ela vai-te sempre dizer que é essa a referência dela. Ela aprendeu com a tia, via a tia a trabalhar, acompanhava a tia. Portanto, não é um acaso, não é foi tirada dali de um Instagram e posta aqui. Não, mas há uns que tu vês, alguns profissionais tu vês assim, não bate a bota com a erros de casting, mas já havia quando não havia redes, atenção. Tantos nomes que passaram que tu já não te lembras sequer deles. Portanto... E hoje em dia eu vejo de fora, assisto a um fenómeno, que eu não sei se tu reconheces esse fenómeno, ou se calhar esse fenómeno sempre se passou, mas agora está um bocado mais marcado, que é a componente do humor está super, é quase... Temos falado imenso sobre isso na rádio, sabes? Sim, tem graça. Ontem ouvi um bocadinho só sobre um estudo dos cintos, dos homens não podiam usar cintos. Não trago cintos só. Mas sabes que o humor sempre esteve presente. É isso. Mas não sempre. Mas esteve presente na figura do locutor. Pois. Ou seja, quando sou eu a contar as histórias da minha vida ou a pegar num tema como esse, eu vou dar-lhe um toque de humor porque as pessoas... não querem só coisas sérias, ainda para mais na Renascença que tens blocos de informação gigantescos onde já é tudo sério, não é? Mas o locutor tem que entreter e o entretenimento é o quê? É abstrair-te de coisas que são um bocadinho... Exatamente, e que é primitivo e que qualquer ser humano precisa. A prova disso foi a pandemia, que nós já não estávamos a aguentar por não haver entretenimento, não é? Coisas que nos ocupassem a cabeça para lá das desgraças. E é isso, e isso sempre aconteceu e os locutores sempre fizeram isso. O que aconteceu foi que os humoristas, e admiro ao máximo todos os humoristas, acho que estão sempre eles também na vanguarda daquilo que vai acontecer, da tendência, porque têm aquele olhar muito preciso, muito acutilante, eles vão sempre buscar aquelas coisinhas, sabemos isso, não é? Joana Marques, que tu achas que estás a dizer uma coisa espetacular e ela pega naquilo e é humor e é ridículo e é estúpido e acho muito bem, mas os humoristas, como têm essa facilidade também de estarem sempre em cima do acontecimento,
terem muita rapidez, que é uma coisa necessária na rádio, rapidez de reação, de resposta, estar em cima da atualidade, faz todo sentido trazer os humoristas para a rádio. Na Mega, o primeiro humorista foi, antes de eu entrar, eles tinham o Pedro Tochas. Tu lembras do Pedro Tochas? Foi assim, é assim a minha primeira referência de humor em rádio. Depois tiveste o Franco Bastos, isso já foi comigo à tarde, e com o Rui Maria Pego, tínhamos o Luís Franco Bastos. Entretanto, depois, as outras rádios também começaram a ter e hoje uma rádio que não tem, é isso, a rádio nasce, então qual é que é a nossa cota de humorista? Mais uma vez porque eles também são transversais nas plataformas, já têm um número grande de seguidores, as pessoas querem rir-se. Claro. O que eu acho que está a acontecer muitas vezes é que as coisas se perdem na internet e vão para um lado de ódio. Sim. Desnecessário. Se a Joana Marques ou o Gilmário ou o Luís Franco Bastos ou o Salvador Martinho ou o que seja, dizem uma coisa, aquela coisa corre o risco de ganhar pernas e braços e fazer com que alguém já esteja a odiar uma coisa ou alguém só porque houve uma piada que foi dita. A Joana Marques está com endurance, um arcabouço que eu nem lhe reconheci há uns anos atrás, porque é preciso ter... É verdade. Está mesmo... São pessoas muito... com uma saúde mental de ferro, é que aguentam o que ela aguenta, eu próprio penso, se fosse um décimo daquilo, como é que eu, não é? Mas lá está, tem as tuas seguranças e inseguranças é tu meteres na cabeça, este é o meu trabalho, eu faço humor, eu não tenho propriamente, no caso dela, acho eu, não tenho propriamente uma responsabilidade social. Agora, tudo o que vem dali, às vezes, as reações e... Acho que nos cabe a nós, como sociedade, não é? Eu vejo a dizer mal não é dizer mal, mas a expor ao ridículo. Sim. Luciana Abreu. Eu não vou para o Instagram da Luciana Abreu tratá-la mal, percebes? Ou eu não vou segui-la para tratá-la mal, percebes? Que é isso que depois acontece. Agora também já há muito esse fenómeno de pessoas eu vou dizer uma bacurada para ser extremamente desagradável porque isso me vai trazer seguidores. Está tudo errado aqui, percebes? Não é o humor que está errado, é a nossa reação eu acho. Mas pronto, é o que é. E sim, a rádio está muito dependente dos produtos humorísticos que lá estão. Nós, nós locutores, estamos lá para fazer a caminha a isso tudo e parece-me que está certo. Sim, claro. E a rádio tem essa postura, não é? Está certo hoje. Daqui a 2 meses já será outra coisa, mudamos, não há problema. Como é que foi tu? Tiveste o Eusébio ainda na Mega Hits? Sim. Não foi? Sim. Depois saí para a licença de maternidade da EMA. Isso. Saí. E depois regressaste já para a Renascença. Para a Renascença, sim. 2 questões, que é, como é que foste apanhar uma Renascença, parece-me, lá está, de fora, que ela própria se queria reposicionar, transição, queria apanhar. A minha pergunta é, a primeira, achas que tu és... o público, tu, enquanto Filipa, enquanto mãe de 2 crianças, na idade que tens, achas que és o público que a própria Renascença quer hoje em dia abranger ou não? Sou o que a Renascença quer abranger. Ainda não é o que a Renascença abrange. Ou seja, estamos no caminho. O que é que achas que... Bem, se soubesse isso era a pergunta do $1 milhão, podias ir falar com... É isso que vais perguntar? Sim, o que é que achas que... Falta. Sim, achas que é de todo o historial de posicionamento da rádio que... Sim, é uma rádio com uma estrutura pesada, é uma rádio com muita marca, desde a marca católica, ou existir há 85 anos... toda a preponderância que teve numa data de momentos históricos da sociedade, não é? 25 de Abril, tudo mais que aconteceu. Acho que estamos a fazer esse caminho lá dentro devagarinho, porque não se pode cortar totalmente. Claro. Não podes agora, de repente, pessoas com mais de 55 anos, ou pessoas só por serem católicos e só por serem de direita e só por serem conservadores, vamos riscar, porque não é essa a tendência. Não vamos fazer isso, não é? Vamos abraçar toda a gente, até porque esse é um dos valores e um dos pilares da Igreja Católica e acho que do mundo e universal, até para o maior dos ateus. Nós queremos toda a gente e eu acho que para chegares a toda a gente é difícil, porque vais sempre desagradar alguém. Mas o caminho faz devagar, mas faz. E na Renascença tens um exemplo que tens o extremamente desagradável, lá que não tem censura, não é? Sim. Depositas essa confiança na Joana, tens uma Ana Galvão super disruptiva, tens uma mim super nova e também dizer disparates. Acho o próprio Daniel Leitão. O Daniel Leitão igual. Estamos lá para rejuvenescer
a antena, mas também isso acaba por rejuvenescer o público. Quando digo rejuvenescer o público, não é só agora vamos chegar às pessoas de 35 anos. Sim. É as pessoas que têm 50 ou 60 também se vão sentir bem por se sentirem mais novas. Claro. Entendes? Tu não queres que um produto seja, mesmo que fales para pessoas mais velhas, não queres que o produto soe velho, soa mofo. Claro. E é isso que nós estamos a fazer. Estamos a limpar o produto. Boa. Nessa transição, achas que o teu estilo de comunicação mudou, adaptou-se? Tu já te sentias desenquadrada na Estou ali Mega? no in the middle, vá. Ia-te perguntar isso. Como é que... Na Mega eu não me sentia... Desenquadrada. Aliás, eu sentia-me mais desenquadrada do que os ouvintes. Toda a gente achava que eu era mais nova, que eu não estava ainda naquela de... Mas tu ainda estás tão bem aqui, tipo... não faz sentido saíres. Mas eu própria... já sentia vontade de ter outro lado. Sim. Ou seja, eu estava mais velha, tudo bem que eu me adequava, sabia exatamente todas as tendências dos mais novos, o que é que está na moda, o que é que se passa nas redes sociais, não sei o quê. Mas eu sentia falta de ter mais coisas. Ok, mas o que é que as pessoas da minha idade realmente ouvem? O que é que as pessoas da minha idade fazem? O que é que elas querem?